Quando os programadores de rádio perceberem que eles não precisam do playlist que eles recebem lá, dos releases que eles recebem da gravadora, quando a imprensa musical perceber que ela não precisa receber o pacote de lançamento da gravadora para comentar as coisas, nós vamos viver num mundo perfeito, entendeu? Agora, eu também não estou muito preocupado com as respostas, eu quero fazer parte das perguntas agora. No meio dessa bagunça, não tem a pretensão. Ainda mais quando eu vejo um amigo Lobão indo para a Universal, aí que eu não entendo mais nada, entendeu? Mas olha, aí que eu entendo, viu? Porque o Lobão, por exemplo, é um cara que tem uma obra que ela deve estar cada vez mais disponível, né? E acho que ele fez um movimento muito interessante agora, ampliando isso e até contradizendo muita coisa que ele fez. E de uma certa maneira eu acho que ele mostra até um caminho futuro dessa confusão toda. Essas coisas todas vão ter que conviver. Eu acho que você convive com a grande mídia e você convive com o microclima da internet. O lado ruim é que a impressão que dá para os artistas independentes é de que ele abandonou os caras. Mas, pô, você falou, você me fez acreditar. Mas aí é uma tese longuíssima que eu não vou me alongar aqui, que é a do cérebro binário. A gente vive num mundo que não dá mais para a gente ter cabeça binária. Existe a direita e a esquerda, o certo e o errado, o caminho do mainstream. Não é. Agora, mas veja bem que eu comecei aqui a minha explanação não fazendo o julgamento moral do Lobão, falando que eu quero fazer parte da confusão. Perfeito. Porque quando o Lobão faz isso, soa confuso. Eu não estou entrando no mérito de julgar, porque o cara que tem a obra, eu que sei as contas que ele, não sei as contas que ele paga, eu não sei como que a estratégia dele para atingir o público dele, eu só sei que é confuso. É tudo muito confuso. É complexo, vamos dizer assim. Para usar uma palavra assim, quase igual, muito bem. É o seguinte, o Tiago Lesado fala para você. Boa noite, Maurício, sou seu fã e sempre vejo sua chave. Boa noite, Tiago. Sou fã do Lesado. Como você criou a personagem, qual foi a influência? Bom, quem não tem um amigo lesado na minha idade, né? Ainda mais quem militou no rock and roll. Então, assim, eu tive vários exemplos de gente que simplesmente teve seu potencial, seu cérebro destruído pelo excesso de droga. Isso é uma verdade, é real, existe. Gente que está até hoje morando com a mãe, aquelas coisas muito tristes, né? Que tinham um potencial e que não virou nada. E um dia eu fui fazer era uma charge simples, comum, do Espinho Fimose, que ia levar um convidado para a escola e era o vizinho lesado. E a gente achou ele tão engraçado lá, que ele tem uns olhos meio de Nestor Kirchner, assim, pra fora, com a mãozinha tremenda, assim, um tique nervoso aqui. E eu falei, pô, esse cara é legal, dá pra incorporar um personagem que tem um potencial, porque eu não faço estereótipo do lesado que fala. Não, ele fala, entende, Marcelo? Sim. Ele se expressa perfeitamente, só que o cérebro dele não é operacional, você entendeu? Ele é uma coisa que, a coisa dele, o jeito dele ver, interpretar, ele acredita piamente que os incas venusianos podem colocar chip na sua cabeça, sabe? Aquela coisa assim. Mas ele linka as coisas por caminhos que não são muito favoráveis ao entendimento, vamos dizer. E ele tem fãs, viu, né? Eu acho que por causa disso, lá no Orkut, ele tem, apesar de ser um personagem menor no universo do Espinho Fimose, ele tem muitos fãs. Tá aqui. A Carol pergunta, seu trabalho é muito bom, são charges inteligentes, críticas e atuais. Fora que levantam qualquer humor. Quantos jornais e revistas você lê diariamente? Quais são suas fontes? Se eu entrar na Folha Online, se eu visitar o UOL, se eu entrar nos principais blogs, não precisa nem sair desse portal, tem tudo ali. Fofoca que tem no Fuxico, na parte de celebridade, dá para saber o que os outros caras estão fazendo em humor. Eu acho assim, a vantagem do digital é essa. Eu leio por hábito, por tesão de deitar no sofá e abrir o papel, né? Eu sou um cara de 44 anos quase, faço agora mês que vem. Então, eu tenho esse fetiche ainda com papel. Aí eu leio as principais revistas semanais, porque no meu domingo eu devoro, né? Uma Veja, uma Carta Capital, uma Época, uma Isto É. Vou pela capa, normalmente duas, né? Para ter uma visão legal. E o resto, eu assino o UOL, leio a Folha inteira pela internet e tá ótimo. É coisa assim que gasta uma hora do meu dia, mas eu dou uma geral, né? Dou uma pincelada. Isso é antes de você pensar no tema. É a primeira coisa que você faz no dia. É a primeira coisa que eu faço no dia. E é dali que você pinça o tema, né? Dali e de outras fontes, como, por exemplo, muito importante, a participação do internauta por e-mail. O cara fala, se eu vejo 3 pessoas pedindo que eu aborde determinado tema, eu falo, pô, isso é uma coisa, né, que tá, de repente, sacadas. Eu até acredito as sacadas. A charge de amanhã, uma brincadeira. O cara teve uma ideia que eu achei ótima, que é fazer uma brincadeira do Bruno e Marrone com
o Gilberto Kassab e o Marrone da Bahamas. Então eu fiz a dupla Beto e Marrone cantando uma música do Bruno Marrone. O cara me deu a ideia que foi o start da criação. Claro. É muito importante. Legal. Tá entre 300 a 500 e-mails dia. Você lê. Eu bato o olho em todos. Tá. E tem uma resposta que não é uma resposta automática, igual muita gente pensa, é uma coisa que fica no Ctrl-C, Ctrl-V, que é valeu, abração, Maurício. Valeu, é bom que você me xingou. Valeu. Pediu uma dica. Valeu. Né? Se falar, qualquer coisa, valeu é uma palavra. Tá. Eu descobri que é a palavra mais versátil da língua portuguesa. Valeu. Entendeu? Você é um cara de direita, valeu, é o que você pensa. Entendeu? Você é um esquerdista. Boa essa. Adorei. Use o valeu. Vou usar, porque tem sempre muita gente muito nervosa comigo também, lá do outro lado, aqui do outro lado. Gente muito exigente. Aliás, é bom que tenha gente exigente cobrando a gente. Eu acho isso ótimo. A gente pega a raiva em estado bruto. É isso que não tem os caras. Isso é que eu acho. O cara tá a um clique de te xingar. Muitas vezes te xinga, e quando você responde, ele já tá mais calmo, ele pede desculpas pelo que ele escreveu. Sua porra. A única coisa que eu acho imperdoável são os caras, os covardes, que te agridem anonimamente. Ah, isso é sacanagem. Não é isso? Mas isso eu ignoro. Né? Não vale a pena, né? Não vale a pena. Muito bem. O Everton volta para te perguntar o seguinte: quando você criou o Charges, você imaginava tudo isso que iria acontecer, esse sucesso todo? Olha, eu sou um visionário, eu sou um sonhador, eu sou um cara que acredita em projetos. É claro que naquela época, no ano 2000, que foi antes da explosão da bolha, da primeira bolha, a segunda dele, eu achava que ia acontecer alguma coisa com esse site, eu via potencial naquilo, e o meu sonho era muito modesto, era viver da minha arte. Eu era executivo e não tinha menor saco, eu queria viver de cartoon, de música e tal. Então, eu acho que sim, se você interpretar sucesso como realização pessoal, sim. Em termos de alcance, sempre pode ir mais longe, né? Raramente o Charges é o site do momento, entendeu? Tem épocas que estão falando do Mundo Canibal, tem épocas que estão falando do Kibe Louco, do Mortadela, todos convivem juntos, e eu quero só estar ali, cara, eu não quero ser melhor e maior. Você tem contato com toda essa galera? Vocês trocam figurinhas? Não. Cheguei a trocar 1 ou 2 e-mails com o pessoal do Mundo Canibal, uma vez que eu brinquei com a Havaiana de Paulo, eles acharam legal, mas uma resposta, brincaram comigo. O Sérgio do Mortadela, eu cheguei a conversar pelo telefone algumas vezes, porque é um empresário da área, está aqui no UOL também, a gente chegou a trocar umas figurinhas, mas é uma coisa muito solitária, até pelo fato de eu estar em Uberlândia, Minas Gerais, o que atrapalha muito isso aqui. Como que você faz quando você está viajando como hoje? Para fazer a chave? Você adianta? Pronto, ontem eu saí de lá 2 da manhã e deixei o site pronto. O site de quarta-feira pronto. E agora, deu 2 minutos aqui antes da gente começar, o Maurício estava ali no computador atualizando o chaves.com. O rapaz é que nem farmácia de plantão. É como se diz... O que está acontecendo? O microfone. Ai, que susto. Tem um problema. Eu pensei... Tá no bolso. Eu sabia disso. Eu falei que isso ia acontecer. Quando não cai, ele muito bem. Isso daqui é um problema... Eu fiquei isolado? Não, mas... Deixa aqui na mesa, então, beleza, tá ótimo. Este é bom que veio para nos salvar. Isso, obrigado. Muito obrigado. Isso que você estava falando, eu vou usar uma expressão mineira, que é: o povo vê as pingas que eu bebo, não vê os tomos que eu levo, entendeu? Quem acha que chegar ali, eu vou fazer piadinha, cara, isso depois de algum tempo, você tendo a obrigação de criar, é uma pressão, uma enorme pressão. E você tendo que se superar, de manter o desempenho, manter o nível, porque o cara fala, você foi melhor. Eu ouço assim, você já foi melhor desde os 6 primeiros meses do site. Eu ouço, cara, que decadência, você já foi melhor. Eu ouço isso desde os 6 primeiros meses. Você tem que ter, se você não usar isso para uma crença, uma fé no seu trabalho mesmo. Pati, como é fazer charge para Big Brother Brasil? Ninguém vai acreditar, vão achar que eu estou fazendo mas eu acho uma delícia. Eu acho uma delícia, eu acho ótimo. Eu me divirto com o programa, eu acho o programa divertido. Eu já gostava de assistir o Big Brother antes, porque ao contrário do que muita gente pensa, que é um bando de bombado, eu sempre achei fascinante aquele universo de você prender gente ali e as coisas que acontecem ali. E o trabalho para pessoas que são profissionais da área de criação, fantástico, que é você roteirizar o improviso. Então, assim, o trabalho daquela equipe sempre me encantou. Como que era? Conta aí, como que era o processo da encomenda? Assim? Como é que... Eu fiz 4 anos de Big Brother. A gente tentou
a gente tem 2 modelos diferentes, eu não sei se eu vou estar no próximo, eu nunca sei, mas assim, nos últimos 4 anos eram 2 maneiras. Eles selecionavam uma fala de um personagem da casa e eu cobria com imagens, né, pegando aquilo ali, até distorcendo para dar humor, exacerbar o humor daquilo. E uma coisa que eu conquistei nas 2 últimas edições, que eu particularmente adorei, que é poder roteirizar, fazer as vozes, imitar os caras, fazer o que eu faço no charge dentro da realidade do programa. Então todo dia de paredão lá tinha uma charge inédita minha, que foi uma coisa muito legal. Então assim, eu gosto de ser pop, gente, eu não quero ser hermético. Eu acho legal estar num programa visto por 57% do Ibope, é bacana isso, não é nada, sem nenhum constrangimento em fazer, pelo contrário, muito prazer, gosto. Sensacional. Vamos fazer o seguinte, a Maria Rita pergunta, olha que legal. Mande notícias, vai Maria Rita. A Maria Rita pergunta o seguinte, boa noite Maurício, eu sou educadora, gostaria de saber se você foi um bom aluno. Péssimo aluno, né? Meus filhos já estão dormindo. Péssimo. Fiz 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, primeiro, blá, 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 supletivo, blá, blá, 3 cursos superiores incompletos. Agora que eu estou terminando história, porque os meus filhos vão chegar e vão me cobrar isso, porque, dá pra quê? Então eu estou fazendo, porque é o curso também. Você está fazendo um curso de história? Eu fiz metade do curso de artes plásticas, um pouco de direito e um pouco de história. Agora eu estou concluindo história. Que legal. Me deu uma formação legal de humanas. Mas o que acontece é que, cara, as escolas não estavam, muito menos, hoje não estão, mas eram muito piores, preparadas para pessoas que não tinham uma cabeça formal, quer dizer, eu sempre, meu lado sempre foi voltado para a criação, para abstrair. E de repente, querer me trazer para entender a química, a biologia e a física, sempre foi uma tarefa em glória para o educador e para mim, né? Então, assim, eu me considero um autodidata nas coisas que eu busquei como interesse pessoal. Mas agora você buscou uma educação, terminar uma educação formal. Sim, mas por essas 2 razões. Primeiro que eu gosto. Eu estou exercendo, eu estou agora com amadurecimento, com maturidade de ter, de curtir o curso, entendeu? Falando, é isso que eu quero estudar. Onde é? Eu faço a distância pela Universidade de Uberaba. É um EAD, com material via internet, a gente troca, tem a comunidade, tem os encontros presenciais e tal. Eu estou adorando, estou aprendendo, está ótimo. Sensacional. A Maria Rita vai gostar de saber isso. Legal. Bozo, é difícil fazer a charge do BBB, afinal é sempre corrido, meio de uma hora para outra, apesar de que eles te dão muito assunto. É difícil porque o padrão para você fazer uma animação para televisão, ele necessariamente é mais elaborado em termos de desenho, porque você sabe que você vai entrar num meio que não tem as limitações do computador, de peso de arquivo, de nada disso, né? E um grau de cobrança dentro da estética do canal de TV, que é muito maior do que nos cobram da internet, onde a ideia vale muito. Então, tem esse lado artesanal que é mais difícil, do desenho, da animação. Mas não é tão difícil para quem faz uma por dia na internet. O duro é que enfia o bode na minha sala, né? Aquela parábola. Eu já estou ferrado, enfio um bode na minha sala. Eu tenho que conviver com aquele bode 3 meses, né? Isso aí significa sacrificar o tempo para a família, dormir pouco e tal, mas vale a pena. Rafa Ribeirão Preto. Eu conheci e comecei a acessar diariamente o site depois que vi no Domingão do Faustão a charge do Renato Aragão no braço do Cristo Redentor. Belíssima charge, por sinal. Parabéns pelo trabalho. Pergunta, você acha que você foi copiado por alguns internautas que começaram a criar charges na internet? Eu acho que tudo o que tem de animação parecido com o que eu faço, com certeza é cópia minha, porque eu fiz primeiro. E acho também que é uma honra você ser sem nenhuma conotação homossexual locomotiva, entendeu? Exatamente. Eu sou locomotiva. Deixa que venha o trenzinho vai atrás. Eu acho bacana. O que eu consegui fazer é o seguinte, cara. Podem fazer, mas eu fiz primeiro, isso eu vou levar comigo, entendeu? E também não me preocupo em ser a vanguarda, sabe? Eu quero acreditar que se eu conseguir manter boas ideias e eu conseguir tecnologicamente acompanhar a evolução, que eu vou conseguir ficar por aí, como o Angeli está no papel há muito tempo, o Chico Caruso também. Por que o cartunista digital tem que ser engolido pela tecnologia, né? Ou pelas limitações? Eu acho que sempre o que interessa é a história que o cara está contando, né? Eu acho. A Dani fala o seguinte, qual foi seu primeiro desenho publicado? Publicado. Foi uma charge